Então, conforme prometido, vamos falar a respeito da Operação Tiro no Pé. Nós estamos fazendo uma série de matérias e vamos continuar trazendo para você essas matérias, porque são importantes para que a população fique esclarecida. O primeiro ato, depois de eleito, no caso, no segundo mandato do prefeito Daniel Santana, foi mandar para a Câmara o veto número 1/2021. Ele fez algo inédito em toda a história do município de São Mateus, história do Executivo e do Legislativo. Ele simplesmente vetou todas as emendas modificativas e aditivas ao orçamento municipal. O orçamento municipal é a peça que traz o planejamento administrativo, econômico, financeiro do Executivo. Então, ali estão os recursos que vão ser, empregados, tanto para investimentos, para custeio, no exercício. No caso, é votado antes, foi votado em 2020 para vigorar em 2021. E o que aconteceu? O prefeito ele tinha desavenças com a composição da Câmara passada, se renovou a Câmara todinha, nenhum vereador da legislatura passada foi reeleito, trocaram-se todas as peças, todos os componentes, e aí ele fez um acordo com esses vereadores e simplesmente vetou todas as emendas que haviam sido colocadas pelos vereadores da antiga composição. Mas muitos dali, até porque o orçamento ele foi definido no início de dezembro, eles colocaram também emendas que favoreciam os vereadores que estão agora no mandato. E as emendas, elas trazem ali as rubricas, que são os recursos carimbados para que sejam utilizados nas ações e nas obras do Poder Executivo. Então, o prefeito, ele simplesmente fez esse acordo, que os vereadores toparam, e ali só uma emenda, de 71 emendas, só uma foi mantida, que é exatamente a emenda que aumentava de 10% para 50% o percentual de remanejamento de recursos de uma área para outra pelo prefeito. Então, essa favorecia ele manteve. Agora, 70 emendas, exatamente 70 aditivas e modificativas, ele vetou, e esse veto foi confirmado pelos vereadores. Como se não bastasse o prefeito vetar, toda a Câmara, por unanimidade, também concordar com o prefeito, é algo que não havia ainda existido na história de São Mateus, e eu estou para saber se, de repente, alguma Câmara Municipal no país inteiro teve esse tipo de atitude, Isso dá a entender que o orçamento do Executivo era algo assim perfeito, que não precisava de nenhum adendo, não precisava ser corrigido em nada, não precisava nem ser acrescentado. Quer dizer, todo o trabalho legislativo de 2020, daqueles componentes, reuniões com as comunidades, demandas recebidas, observação do trabalho deles, tudo isso foi zerado, brecado pelo atual prefeito. Vocês façam aí a interpretação que quiserem, mas nós estamos fazendo, enquanto veículo de comunicação, com a nossa autonomia editorial, nós vamos relatar qual era o conteúdo dessas emendas, de que forma a população de São Mateus fica prejudicada com essas emendas sendo rejeitadas. E nós começamos já esse trabalho intitulando Operação Tiro no Pé. E, em outra oportunidade, nós vamos explicar por que esse nome. Exatamente porque acaba tendo um efeito contra os próprios vereadores, Por exemplo, em plena pandemia, vereadores confirmam o veto do prefeito a recursos para exames periódicos de servidores municipais. Entenda o caso. É uma notícia que está lá no portal Censura Zero, você pode ver na íntegra, compartilhar, mandar para quem você quiser. Já tivemos aí um grande número de acessos nessa matéria, mas ela diz o seguinte: em atendimento ao prefeito Daniel Santana, os vereadores de São Mateus vetaram a destinação específica de recursos no orçamento municipal de 2021 para a realização de exames médicos periódicos dos servidores
municipais do Executivo, do Legislativo e do SAAI, além de funcionários de empresas terceirizadas. A medida é grave e abre preocupação diante dos cuidados com a saúde em função da pandemia da Covid-19. O valor de R$80 mil para a implementação dos exames em atendimento à Lei nº 865/2010, de 7 de maio de 2010, havia sido garantido no orçamento municipal deste ano por meio da emenda aditiva número 65/2020, de autoria da então vereadora Jaciara Teixeira, do PT, aprovada em plenário no dia 2 de dezembro do ano passado. E tem um link aqui para que você confira, tenha acesso ao documento original. A Lei número 865/2010 institui a obrigatoriedade do exame médico periódico anual para os servidores públicos municipais do Poder Executivo, do Poder Legislativo e da Autarquia Municipal SAAI, além dos trabalhadores das empresas contratadas. A lei determina que sejam incluídos no exame médico periódico anual a mamografia para mulheres a partir de 40 anos e exame da próstata para homens a partir de 42 anos. Outro benefício dessa lei, especialmente nessa época de pandemia da Covid-19, é a atualização obrigatória de exame periódico a cada 6 meses para os agentes comunitários de saúde e agentes de endemias, assim como trabalhadores dos serviços de limpeza pública e aterro sanitário. Desculpe. A lei é tão ampla e importante que abrange o setor de educação. Determina no exame periódico anual a obrigatoriedade da realização de laringoscopia para todos os professores. No caso de empresas terceirizadas, é prevista a multa de um salário mínimo por empregado mês, em condição irregular, com recursos revertidos para a Secretaria Municipal de Saúde. E aí nós colocamos aqui também uma informação com relação ao veto e confirmação unânime, que são inéditos, aquilo que eu estava falando para você. No entanto, mesmo com a importância da definição de recursos orçamentários para os exames determinados em lei, tão logo assumiu o segundo mandato, o prefeito Daniel Santana vetou 70 das 71 emendas aditivas e modificativas apresentadas pela composição anterior da Câmara Municipal, inclusive as de autoria dos vereadores que integravam a base de sustentação dele no Legislativo, como era o caso de Jaciara. Apresentado em 5 de janeiro de 2021, o veto 001/2021 foi a primeira proposição do prefeito Daniel apresentada aos atuais vereadores. Cumprindo acordo com o chefe do Executivo, no dia 15 de janeiro, os parlamentares, por unanimidade, confirmaram o veto coletivo das emendas feito por Daniel, numa decisão nunca antes registrada na história de São Mateus. O ineditismo da medida, como parte de um acordo firmado entre o prefeito Daniel Santana e os atuais vereadores, foi destacado em editorial do Censura Zero. Nós deixamos um link aqui também para que as pessoas tenham acesso, a esse editorial que nós fizemos, que dá, assim, um panorama a respeito do que foi esse acordo também, na nossa visão e de acordo com o que nós apuramos. Então tá aí, Operação Tiro no Pé. Nós vamos desvendar o conteúdo dessas emendas, trazer para você no Censura Zero em reportagem, e vamos comentar aqui também nas nossas lives a respeito desse assunto que é muito importante para dar transparência à população de São Mateus, até porque muitos recursos para calçamento, para reformas e construções de novas unidades de saúde, até escolas, foram tirados, E nós vamos ter a oportunidade de detalhar, porque as pessoas vão compreender melhor a partir do momento que a gente for detalhando uma por uma dessas emendas. São 70 emendas e muitas delas importantíssimas em ações e obras, comunidades que há muito tempo estavam reivindicando melhorias, podem não, na grande maioria vai ficar sem, porque agora o prefeito ele vai ter a única e exclusiva prerrogativa de atender o que ele quiser, porque não vai estar no orçamento a obrigatoriedade de muitas ações importantes que foram captadas. E aí não é porque eram vereadores de antiga composição, mas as demandas eram comunitárias e elas foram simplesmente retiradas pelo veto, confirmados
essa retirada foi confirmada pela atual composição da Câmara. Um assunto muito sério e com seriedade também nós vamos tratá-lo aqui também na nossa live, aqui no nosso Alertando Geral.